Oi, vamos falar sobre o YouTube não é um trabalho convencional, então vamos parar de tentar fazer aquilo que fazemos no nosso trabalho convencional. No nosso trabalho convencional nós temos que ir sempre, fazer sempre aquilo que o chefe diz, temos uma série de regras que nos são impostas, temos um superior a nós, em princípio, não é? Que nos diz aquilo que é expectável de nós e nós com o YouTube nós somos o nosso próprio chefe e somos nós que damos as nossas próprias ordens, mas nós temos aqui algumas vantagens, que é o incrível trabalhar com o YouTube ou com as redes sociais num geral, é que nós podemos fazer os horários que nós queremos, gravar aquilo que queremos, quando queremos, como queremos. E muitas vezes, quando largamos um emprego pelo outro assim muito rapidamente, o que acontece é que nós queremos fazer aquilo que fazemos num trabalho convencional, que é trabalhar às 8 horas, gravar todos os dias. Nós achamos que estar nas redes sociais que é gravar todos os dias, e isso é mentira. Eu vejo isso até pela minha família, amigos, a minha esposa, que estão à espera sempre que eu publique vídeos todos os dias. E é assim, trabalhar com o YouTube ou trabalhar com as redes sociais não é só aquilo que dá para ver, não é só gravar todos os dias, tem muita coisa por trás e as pessoas estão à espera que seja uma atitude muito parecida com o trabalho convencional, quando isto não é um trabalho convencional. E uma coisa que eu acho importante falar é que eu já fiz aqui um vídeo em que eu falava que se vocês criam conteúdo diário, vocês vão criar mais facilmente uma sensação de comunidade. As pessoas vão se apegar mais a vocês, vão criar a rotina de vos ver e isso é muito valioso, é muito importante ter uma comunidade. Vocês vão crescer também bastante a nível de inscritos e seguidores e aumentando isso, obviamente, aumenta também o dinheiro que nós recebemos. Mas uma coisa que vale a pena dizer é que tu não és obrigada a gravar todos os dias. Há dias em que tu não vais estar bem, que tu não vais estar feliz, que tu vais estar doente. E num trabalho convencional tu terias que ir doente, tu terias que ir mal, tu tens que estar sempre a aparecer, não dá só para estar sempre a entregar baixas médicas ou estar sempre com esse tipo de problemas porque vais acabar por ser demitida. Mas tu acabas por fazer o quê? Ganhar raiva ao trabalho, ganhar raiva ao teu chefe, porque vais trabalhar doente e toma medicação e não estás nada bem. E tu podes respeitar-te mais. Tu não podes ser o chefe mau. Porque senão também não vais gostar deste trabalho. E este trabalho que é para ser um trabalho tão incrível, se tu começas a agir como o teu chefe do teu trabalho convencional, ou ainda pior, vais fazer com que uma coisa que era para ser tão bonita e tão agradável se torne uma coisa ainda pior. Isto aconteceu-me quando eu comecei a trabalhar com o YouTube. Eu comecei numa fase, na pior fase da minha vida, basicamente. E eu comecei a trabalhar muito. E eu habituei o meu público a ter conteúdo diário. Mas eu estava a produzir conteúdo diariamente. Eu estava a trabalhar assim. Eu cheguei a trabalhar 12 horas. Assim, coisas horríveis. Eu estava a trabalhar assim muito freneticamente porque eu estava muito mal psicologicamente. Então eu decidi trabalhar. Para não pensar muito, para não ficar muito triste. Aquilo ajudou-me bastante. Independentemente se isto é muito saudável ou não, não é? Isso aí são outras questões. Mas enfim, agora que eu estou numa fase muito saudável, nem sempre eu gravo, nem sempre eu publico conteúdo diário. Não quer dizer que eu não gosto de fazer isso, de vez em quando eu gosto de passar assim umas fases em que eu publico muito mais, porque realmente tem muito retorno, mas nós também temos que pensar muito em nós e na nossa saúde e que se tu largaste um trabalho convencional era porque tu não estavas satisfeito, não é? Havia coisas que te incomodavam, mas depois tu arranjas um trabalho que tem vários privilégios e tu não usufruis deles. Isso vai acabar por dar raia. É o famoso vai dar raia a qualquer momento. Isso não vai dar certo. O YouTube, apesar de tudo, é uma carreira a longo prazo. As redes sociais, eu falo sempre do YouTube, mas é no geral. Porque cresces no YouTube, cresces nas outras também. Se tu queres estar no YouTube ou nas redes sociais por 10 anos, convém tu gostares de ti, tu gostares do teu trabalho, tu gostares do teu chefe que és tu, e não seres um chefe ainda pior do que o que tinhas. Então, tens que encontrar um meio termo entre puxares, porque tu sabes até onde é que consegues ir, mas também não puxar demasiado para não teres um breakdown. Porque vai ser ainda pior. Nós no YouTube há uma desvantagem, que é nós nunca podemos tirar férias. Não dá para tu te dares ao luxo de não publicar nada por uma semana ou duas. Isso não pode acontecer, quer dizer, não pode. Pronto, não há certo ou errado, mas depois o algoritmo não vai ser fácil, ok? Se vocês param por muito tempo
Depois o YouTube, primeiro que volta a subir, que volta a recomendar os vídeos, que as visualizações voltem a acontecer e vocês sentem diretamente no salário que vocês vão receber. Porque são 2 semanas em que vocês não trabalharam. Ai, sente-se bem. Enfim, isso é uma das desvantagens. Então, convém sempre deixar alguns vídeos gravados, algumas coisas. Mas convém ir publicando sempre, com consistência, mas não tem que ser diariamente, sempre, a toda a hora, 500 vídeos ao dia, 500 vídeos por semana, também não precisa de ser isso tudo. Então é arranjar aqui uma maneira de fazer o trabalho de uma maneira saudável, para vocês a longo prazo continuarem sempre a conseguir publicar, mas ao mesmo tempo sem se passarem dos carretos. É incrível ser o nosso próprio chefe, mas também é muito mau sermos o nosso próprio chefe quando nós decidimos exigir mais de nós do que um chefe de uma outra empresa nos pediria, nos exigiria. E é muito estranho porque no início provavelmente tu não vais ter um estúdio fora de casa, não vais ter um escritório fora de casa. E é muito difícil conciliar o trabalho com as coisas de casa quando tu trabalhas em casa. E se ainda tens um quarto à parte, pronto, ainda podes fazer aquela de vou trabalhar, entro ali no escritório, faço o que tenho a fazer e saio do escritório, fecho a porta, acabou. Mas mesmo assim, mesmo tendo essa porta, o que é que me acontecia muitas vezes? Estou com insónia, não estou a conseguir dormir porque estou com ansiedade, estou com não sei o quê. Vou fazer o quê? Vou ali editar um vídeo, estou aqui sem fazer nada. Isso acontecia, me deu acordar 1, 2 da manhã e eu ir editar um vídeo. Não estou aqui a fazer nada. Não estou aqui a fazer nada, vou editar um vídeo. O meu público adorava. Eu recebi muito bem, mas isso não é saudável. Já para não falar que se tu, imagina, deixas trabalhar às 7, fechas a porta, vais jantar, vais não sei o quê, tu continuas no mesmo local que o teu trabalho, então tu nunca desligas a 100%. E como tudo pode virar conteúdo, estás sempre a pensar em conteúdo. No meu caso, eu faço reacts para o YouTube, mas eu tenho outro tipo de conteúdos para as outras redes, como Instagram, TikTok e não sei o quê. Então, eu chegar ao ponto de estar a ver uma série, um documentário, e pegar num bloco de notas para apontar umas coisas, para poder criar conteúdo em cima disso. Para criar um conteúdo em cima do documentário, o filme que eu estava a ver. Enquanto eu me estava a maquilhar para um vídeo, eu gravava um vídeo de a minha maquilhagem. Depois eu gravava o react. Depois, enquanto eu me desmaquilhava, fazia um vídeo em que eu me desmaquilhava e falava sobre não sei o quê. Enquanto eu via o filme, eu ficava a apontar os tópicos para gravar um vídeo sobre o filme, sobre a série. E começou a virar, é tudo trabalho. Não tenho nada que não seja trabalho. E isto é normal de acontecer, principalmente porque muitas das vezes o YouTube começa como um passatempo, começa como um hobby, que depois vira trabalho. Então é aquilo que nós gostamos de fazer. E quando nós temos um trabalho convencional, nós temos o nosso trabalho convencional e como passatempo nós fazemos o YouTube. Mas quando o YouTube vira um trabalho, o passatempo está livre. E então o passatempo vira o trabalho também. E tudo vira só o trabalho. E não há uma outra coisa. Isso não é saudável. É preciso arranjar outras coisas que não são gravadas, que não são editadas. É preciso definir horários que... definir horários, eu não estou a querer dizer que tu tens que fazer conteúdo de não sei que horas, a não sei que horas. Não é por aí, porque eu não acho isso saudável. Mas dentro do teu dia-a-dia, entenderes que há dias em que vais trabalhar mais e há dias em que vais trabalhar menos. Hoje é um dia de gravações, tu vais gravar. Eu não sei como é que vocês são, mas eu, por exemplo, eu não consigo gravar mais do que 3 vídeos por dia porque eu fico com muitas dores de garganta e eu fico sem voz com muita facilidade. Então, se eu hoje gravo 3 vídeos, eu não tenho mais voz, eu não consigo gravar fisicamente o 4º vídeo porque eu estou sem voz. No 3º vídeo eu já estou a tossir, a minha voz já está fraca e eu perco a voz. Pronto, isso também é um problema que é mais meu, não sei porque é que isso me acontece, as outras pessoas não são assim. Mas eu lembro-me que ainda quando eu estava em Portugal e estava nesse frenesi em que eu estava a gravar vídeos diariamente, em que eu gravava e editava vídeos diariamente, eu ainda gravava o podcast e o único descanso que eu tinha era no dia do podcast, porque eu só gravava o podcast. Eu fazia uns episódios assim mais ou menos de 1 hora e como era 1 hora eu ficava sem voz e normalmente eu dava preferência a gravar na sexta
porque muitas vezes eu ficava sem voz na sexta e no sábado e no domingo eu ainda estava sem voz. Então era para na segunda-feira eu já voltar a gravar direitinho. Isso sempre foi uma coisa que eu fiz, foi não trabalhar ao sábado e ao domingo. Às vezes eu faço, mas é sempre ou só gravar um vídeo, ou editar, ou algo assim. Se eu for trabalhar ao fim de semana, eu só trabalho assim umas 2, 3 horas, trabalho bem pouco. E normalmente, só se for assim mais TikTok, Instagram, que ainda trabalho menos horas. Mas é muito, muito raro eu trabalhar ao fim de semana e para mim foi muito simples fazer isso porque a minha esposa está de folga ao fim de semana. Então, como ela não trabalha ao fim de semana, eu também não. Se por algum motivo ela for trabalhar ao fim de semana, então eu também trabalho porque também não tenho nada para fazer. Ou então, pronto, fico só de folga, só de barriga para cima. Às vezes também acontece, mas raro, porque sinto-me culpada. Que depois é isso. Isso é uma das desvantagens, é quando estás em casa e na tua casa é o teu trabalho, quando tu estás a descansar, tu sentes-te culpada por não estar a trabalhar porque é o teu local de trabalho. E vocês, como nós temos o cérebro do nosso trabalho convencional, tu vais para o teu trabalho e ficas sem fazer nada? Não. Tu estás no teu trabalho a trabalhar. Pois a tua casa é o teu trabalho. Então quando estás em casa sem fazer nada, tu sentes-te culpada. E eu ainda tinha uma outra coisa. Ai, eu já fui muito não saudável, mas agora eu já estou mais equilibrada. Também é fases, mas enfim. Que era, eu arrumava a casa toda, porque eu não me conseguia concentrar para trabalhar quando a casa estava uma bagunça. Então eu tinha que arrumar tudo, gravava, editava todos os dias, a toda a hora. E não é que, eu gravava um vídeo e editava. Não. Eu gravava 3 vídeos, eu levava-me ao limite de uma maneira. Enfim. Mas pelo menos nessa altura eu não gravava para o Instagram e TikTok. Era mais realmente para o YouTube e fazia shorts. Então eu gravava uns 3 vídeos, editava uns 3 vídeos por dia, uma coisa louca, preparava roteiros, ficava a ver vídeos para reagir, respondia aos comentários, ficava a mandar e-mails para marcas, responder aos e-mails, aquelas coisas chatas que é preciso fazer. E só depois então é que eu ia dormir e lá está. Muitas vezes, como não dava tempo para editar aquela catrefada toda de vídeos, porque demora imenso tempo a editar, então muitas das vezes quando eu acordava 2, 3 da manhã ou não conseguia dormir ou assim, então eu ia e editava. Mas eu ainda me dava ao trabalho de limpar todos os dias a minha casa, porque não me conseguia concentrar no meu trabalho com a minha casa desarrumada. Também foi uma coisa que eu aprendi a... é o que é. Porque muitas vezes, para o meu trabalho convencional, eu não conseguia arrumar a casa toda antes de ir para o trabalho. Eu fechava a porta e saía, tinha que ir trabalhar, está na hora, tenho que ir, estou atrasada. Então, se deu tempo, deu, se não deu, não deu, também temos pena. Mas eu fechava a porta de casa e eu ia para fora. Depois eu aprendi a fazer isso, que é, precisava de ir lavar a louça, precisava, não dá tempo, tenho que ir gravar, tenho que ir trabalhar. É o meu local de trabalho. Quando eu acabar o trabalho, então eu faço as coisas de casa. Como uma pessoa normal, não é? Enfim, no vídeo de hoje basicamente eu só queria explicar que tenta encontrar um equilíbrio, tenta não ser pior do que o teu chefe do trabalho convencional. Isto não é um trabalho convencional, nem todos os dias tu precisas trabalhar 8 horas, porque não é assim que funciona. A criatividade não dá muito bem para cronometrar o tempo que fazes as coisas. Cada vídeo tem uma duração, cada edição de vídeo tem uma duração, depois ainda tem o fazer as capas, preparar as hashtags, ver quais são as hashtags mais adequadas para o vídeo, colocar todos os links, agendar o vídeo, responder aos e-mails, fazer portfólios. Tem várias coisas que não aparecem aqui assim para as pessoas, sabem? Que as pessoas não veem essa parte, nem tudo o que nós fazemos aparece. Aliás, a única coisa que aparece é assim 1 hora de vídeo, que depois cortado fica 30 minutos. Então as pessoas só veem 30 minutos, mas é muito trabalho por trás, tem muitas outras coisas. E nem sempre dá para fazer as 8 horas, assim como também tem dias em que vais trabalhar mais do que as 8, mas é tentar encontrar um equilíbrio e também perceber que se não estás bem, também não precisas de gravar hoje. Podes ficar a editar. Eu faço isso muitas vezes, principalmente quando me vem a menstruação, que eu fico com muitas dores, eu fico muito chata, eu fico muito triste. Às vezes tenho mesmo que gravar, sim, porque às vezes eu não tenho vídeos gaveta. Mas eu odeio estar sem vídeos gaveta e eu estou sempre sem vídeos gaveta. Não sei porque é que eu faço isso. Antes, quando eu me matava a trabalhar, nunca na minha vida, que eu estava sempre com 2, 3 semanas de adianto. Era uma loucura. Agora, fazemos o que podemos e podemos pouco. Mas quando estamos assim pior ou estamos doentes ou assim, dá perfeitamente para ficar na cama a editar o vídeo, ou dá para responder aos e-mails, responder aos comentários. Há outros trabalhos, há outras funções que podemos fazer que não implicam necessariamente estar à frente da câmara, até porque
não é fixe para as pessoas apercebem-se que nós não estamos bem, que não estamos felizes e realmente as pessoas entendem isso. Então realmente às vezes, não vale a pena. Quantas vezes me aconteceu de gravar um vídeo, o vídeo está uma bosta, mas eu sentir-me pressionada, não, hoje não pode estar sem vídeo. Então vai um vídeo meio bosta só porque não quero estar tanto tempo sem publicar. Isso é uma coisa que eu tenho até hoje, mas também é porque eu não trabalho com antecipação, porque senão se um vídeo corresse mal, dava para eu publicar um outro e passar à frente e depois gravar outro melhor. Isso também é um defeito meu. Mas enfim, mantenham aí um equilíbrio, tentem entender que isto não é um trabalho convencional, então parem de tentar fazer com o YouTube o que fazem num trabalho convencional, porque não é igual, e aprendam a ser um bom chefe. Isso não quer dizer que tu podes fazer só aquilo que te apetece. Porque não te esqueças que os teus chefes também são os teus seguidores e tens que agradar. Mas não te mates e não te prejudiques para tentar agradar o outro, principalmente quando o outro és tu e tu és uma pessoa muito perfeccionista, muito chata e que nunca está satisfeita com nada. E pronto, foi este mais um episódio de como crescer nas redes sociais em 2025 e até o próximo episódio. Tchau!